começar a compartilhar com vocês sobre essa palavra de Deus, gostaria de convidar vocês a uma breve oração. Sim, Senhor, teu povo aqui reunido suplica pela tua voz. Que teu Espírito traga agora cura, não apenas através do louvor, mas também através da meditação na tua palavra. Que nós possamos ser edificados pelo teu Espírito, pela tua voz. Fala conosco agora, Senhor, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como vocês bem sabem, nós estamos já desde o começo de janeiro nessa série Tempo de Ouvir a Deus e Fazer Mudanças. E nessa série, o pastor Ricardo já fez 2 palestras. Na primeira palestra, ele compartilhou a visão geral dessa série e o convite que ele fez a cada um dos pastores de separarem esse tempo para poder meditar um pouco sobre o seu contexto existencial, aquilo que estão vivendo e buscar ouvir a voz de Deus, aquilo que cada um de nós está ouvindo de Deus especificamente para esse ano. E o propósito disso é não apenas mostrar que nós também, como pastores e líderes da comunidade, fazemos isso, mas também incentivar vocês e mostrar para vocês que isso é algo necessário a cada momento, não apenas no início do ano, mas essa é uma boa oportunidade para podermos parar um pouquinho, refletir e buscar ouvir a voz de Deus. E nessa primeira palestra, o pastor Ricardo começou citando 2 poesias de Drummond que falavam sobre o ano novo como uma época de reciclar, de renovação, uma época em que você busca novas atitudes que possam gerar mudanças reais na vida das pessoas, na sua vida. Mas o pastor Ricardo colocou muito bem que essas atitudes precisam ser embasadas no ouvir a voz de Deus. Se você não ouvir a voz de Deus, as atitudes serão fúteis, serão sem sentido. Então você precisa ouvir a voz de Deus, porque é a voz de Deus que vai trazer ordem ao caos que reina no mundo. É a voz de Deus que trouxe ordem lá em Gênesis 1, é a voz de Deus que traz ordem também ao caos da nossa sociedade, ao caos da nossa vida. Por isso é importante ouvirmos a voz de Deus. Na segunda palestra, o pastor Ricardo comentou um pouco mais sobre o momento de vida que ele está vivendo, sobre o contexto existencial que ele está passando. E ele falou da sua experiência de chegar no cume da montanha e ele descreveu também a necessidade que ele tem de um reset button, um botão de reconfiguração, um botão que permita que ele reinicie a caminhada. E que é importante a gente voltar a essa configuração original e lembrar as coisas que Deus tem nos falado a cada momento e nos falado em momentos importantes da nossa vida. E no buscar ouvir a voz de Deus, ele se fixa e se mantém nessa promessa que Deus tem compartilhado a vida dele. Você é meu filho amado. Uma promessa que não é só para o pastor Ricardo, mas para cada um de nós. Nessas 2 palestras, então nós vemos como é importante ouvir a voz de Deus. E eu também, obviamente, preciso fazer a minha reflexão junto com vocês. Eu tive que parar para refletir, meditar nisso que o pastor Ricardo estava compartilhando, nesse desafio que foi colocado. Já no final de cada ano, eu e minha família temos o costume de sentarmos e fazer alguns objetivos, traçar algumas metas para o ano que se inicia. E cada um de nós lista algumas coisas que a gente gostaria que acontecesse no ano de 2011 e se programa a tentar alcançar esses objetivos. Mas fazemos também uma avaliação do ano que está se findando. E 2010, para mim, foi um ano de muitas mudanças. Foi um ano que esse ministério do qual o Senhor tem me chamado começou a se consolidar aqui na igreja. Foi um ano de adaptação a uma nova cidade, um ano de criar novos relacionamentos com todos vocês e com muitas outras pessoas da cidade. É um ano em que muitas coisas têm mudado. E eu creio que o meu desafio para ano 2011
é que esse vai ser um ano de consolidação desse ministério, um ano de avaliações, de entender o caminho que Deus tem para mim. E por isso essa parada, esse momento de reflexão, ela é importante. Porque eu também preciso avaliar se eu estou caminhando na direção certa, se eu estou cumprindo a vontade de Deus também nesse ano. É necessário usar também um outro tipo de botão, o botão da pausa, para que eu possa parar e possa refletir e pensar sobre o que Deus está falando ao meu coração. E, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer a minha necessidade de cura e crescimento na presença de Deus. Assim como vocês, eu também vivo uma vida de lutas, da luta do espírito contra a carne, a luta que todos nós vivemos de buscar uma vida de justiça, de amor, de estar na presença de Deus vivendo com retidão e santidade. Mas não é a minha posição, a minha função no corpo de Cristo como pastor que me isenta dessa luta, que faz com que as coisas sejam mais fáceis para mim. Então, em primeiro lugar, é necessário que eu reconheça na minha própria vida, a todo momento, que essa é uma luta que eu travo, que é uma luta constante, uma luta que eu preciso vencer, mas é que eu só vou vencer com a ajuda do Espírito Santo de Deus e com a constante comunhão com o Senhor. É também preciso aprender a reconhecer a voz de Deus em meio ao barulho da vida. Algo que eu tenho aprendido ao longo desses anos todos é que Deus fala comigo, e eu sei que fala com vocês também, através das mínimas coisas na nossa vida. Muitas vezes Deus fala conosco através de uma conversa no corredor, após o culto. Às vezes você passou o encontro todo e você parece que se sente bloqueado e nada acontece, mas daí você está tomando um cafezinho lá embaixo e uma pessoa fala uma coisa que você vê que Deus falou ali com você, você é tocado por Deus por aquela pequena conversa. Às vezes você está lendo um livro, pode ser um livro cristão ou até um livro não cristão, e através da situação que está sendo descrita naquele livro, seja de ficção ou não, você é impactado com uma mensagem que Deus fala ao seu coração. Às vezes você está vendo um filme, vendo uma peça, escutando uma música, e se você está atento e buscando ouvir a voz de Deus, Deus fala com você em cada uma dessas ocasiões. Mas como eu comentei, é muitas vezes difícil reconhecer a voz de Deus em meio a todo esse barulho da nossa vida. Por isso que é necessário a gente apertar o botão de pausa e parar um pouco e refletir e ver o que Deus tem falado comigo nessas últimas semanas, sobre que assunto Ele está tratando comigo, para onde que Ele está direcionando a minha vida nesse novo ano de 2011. E eu, pensando sobre o que Deus tem me falado nessas últimas semanas e meses, eu entendi da parte de Deus que o meu desafio para esse ano é a busca da felicidade. Como diz a música, eu só quero ser feliz. E eu sei que esse é um desafio para a minha vida, é um desafio que eu provavelmente não vou completar nesse ano de 2011, a menos que o Senhor me leve para a glória, mas é um desafio constante, um desafio para toda a vida, mas é um desafio que Deus está me chamando a atenção nesse ano, o desafio de ser feliz, o desafio de buscar a felicidade. E certamente, essa é uma busca universal. O filme do Will Smith, chamado A Procura da Felicidade, retrata bem isso. Um filme que ficou famoso e mostra essa busca que a sociedade americana enfatiza com muita seriedade. Os filmes que vêm lá de Hollywood falam muito, mas que é a mesma busca que nós temos aqui, que está presente em todas as novelas e filmes que a gente faz aqui, e está presente nas nossas vidas, nas nossas músicas, nos nossos textos, nas nossas poesias. É a busca universal pela felicidade. Todo mundo quer ser feliz. E nesse livro interessante, chamado Deus em Questão, esse psiquiatra, Nicole Jr., escreve assim, que nenhum aspecto da vida é mais desejado, mais ilusivo e mais desconcertante que a felicidade. As pessoas desejam e batalham por aquilo que elas acreditam que irá lhes fazer felizes. E o que as pessoas
pensam que vão fazê-las felizes. Essa é a grande questão. O que é a felicidade? São prazeres irrestritos? Será que se você tiver o máximo de prazer que você pode ter na vida, você vai ser feliz? Um prazer sexual, talvez. Conversava com uma pessoa essa semana, estávamos comentando que alguns pensam que ir para o céu é poder desfrutar de um harém com algumas virgens à sua disposição lá. Né? Será que essa é a verdadeira felicidade? Será que é ver TV o tempo todo, quanto você puder? Será que é poder ir em todas as baladas que estiverem disponíveis? Beber e comer o quanto você pode, aquilo que você mais gosta? Sair com os amigos, fazer esportes radicais? Ou talvez ter tudo o que você quer? Será que se você tiver todas as coisas à sua disposição e tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, dinheiro não passa mais a ser um problema na sua vida, só solução, você vai ser feliz? Será que basta você ter fama e fortuna, como diz a nossa sociedade? Quando a gente começa a examinar a vida daqueles que têm fama e fortuna, daqueles que são ricos e poderiam e deveriam, teoricamente, ser felizes, segundo essa premissa, a gente vê que a vida deles não é feliz. E eles passam por problemas, às vezes, até mais angustiantes do que a gente passa. Porque a gente ainda tem aquela esperança de que se eu tivesse dinheiro, né, ele já tem. Então, e eles não encontraram a felicidade no dinheiro, na riqueza. E nesse livro que eu citei, chamado Deus em Questão, esse psiquiatra, Nicole, ele, durante 30 anos, ele tem ensinado lá na Escola de Medicina de Harvard acerca da diferença do pensamento do Freud e do C.S. Lewis. E ele compartilha algumas coisas que Freud pensa sobre felicidade. No capítulo 5 daquele livro, ele fala só sobre a felicidade. Ele diz que para o Freud, a felicidade vem da satisfação de necessidades que estavam sendo intensamente represadas, do saciar de impulsos instintivos, rudes e primários. Para o Freud, apenas uma pessoa pode ser feliz, aquele que não tem restrições aos seus prazeres. Só um ditador que tem todo o poder nas suas mãos e pode eliminar todas as restrições da sua vida, esse poderia ser feliz. Bom, não parece ter sido o caso também da maior parte dos ditadores que já passou por essa terra. Também eles tiveram as suas cotas de sofrimento, de angústias e de problemas nas suas vidas. Não é o fato de você poder mandar o quanto você quiser, de você ter o dinheiro que você quer, que vai levar você à felicidade. E o Freud conclui, então, que para ele a ideia de que o homem fosse feliz não estava prevista no plano da criação. Não é possível alcançar a felicidade. Mas eu creio que a palavra de Deus diz ao contrário. A Bíblia é um manual de instruções para nós alcançarmos uma vida verdadeiramente feliz. A Bíblia nos ensina que Deus quer que nós sejamos felizes. A Bíblia nos ensina que felicidade é aquilo que Deus planejou para nós. E nós vamos olhar um pouquinho hoje para alguns aspectos de como nós podemos alcançar essa felicidade. Porque a Bíblia não apenas diz que a felicidade existe e que Deus planejou para nós, mas ela também nos ensina como alcançá-la. E quando a gente para analisar essa palavra feliz na Bíblia, a gente percebe que, pelo menos no Antigo Testamento, essa palavra se concentra muito ali no livro de Salmos. De 37 vezes que a palavra aparece no Antigo Testamento, 28 estão presentes no livro de Salmos. O livro de Salmos fala várias vezes que bem-aventurado é aquele que faz isso ou aquilo. Feliz é o homem que faz isso, faz aquilo. E se você prestar atenção nesses versículos, se você começar a meditar sobre esses versículos, você certamente vai encontrar o caminho para a felicidade. Hoje eu gostaria de meditar apenas em alguns poucos desses versículos que se encontram no Salmo 112. E eu queria convidar você a ler junto comigo
os primeiros versículos desse salmo. Vamos ler juntos? Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Esses primeiros 3 versículos, você já vê que o salmista está falando sobre como alcançar a felicidade, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem prazer nos seus mandamentos. Já vamos falar sobre isso. Ele fala também, ele começa a descrever a vida feliz que essa pessoa tem. A sua família é poderosa, é uma geração abençoada de homens íntegros, de seres humanos integrais, de pessoas que têm alcançado o equilíbrio na vida. Essa pessoa tem felicidade porque a sua família é feliz. Ela tem felicidade também nas suas finanças. Grande riqueza há em sua casa, tanto na parte material quanto espiritual, e a sua justiça dura para sempre. Então o salmista começa a descrever como é a vida feliz dessa pessoa que anda segundo os princípios da Bíblia. Mas eu quero convidar você a ler comigo mais esses 4 versículos desse salmo. Vamos ler juntos? A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Perceba que o salmista, ele é muito realista. Ele não esconde que na vida do justo também há problemas. Se você observar o comecinho do versículo 4, que diz que a luz raia nas trevas para o íntegro. E também é lá o versículo 7, que fala que ele não temerá más notícias. O salmista está reconhecendo que o justo passa sim por problemas. Ele também recebe más notícias. Ele recebe más notícias sobre o seu emprego, ou sobre enfermidades, ou sobre uma crise no seu casamento, ou com seus filhos, ou com seus pais ou familiares, ou sobre amigos que estão passando por problemas, como temos pessoas lá no Rio, em São Paulo, em Minas, passando por tantas aflições. O justo recebe as más notícias, mas ele não tem medo dessas notícias, porque diz o versículo, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Por isso, nasce a luz no meio das trevas, para aquele que é íntegro. Porque Deus faz brilhar o sol, mesmo no meio daquela escuridão, para aquele que é justo, para aquele que segue os seus caminhos. E a gente percebe nesses versículos todos, do versículo 5, 6, como o salmista fala sobre o relacionamento dessa pessoa com outras pessoas. O justo é o homem que empresta com generosidade. É aquele que é misericordioso, é compassivo. É a pessoa que se relaciona com os outros e manifesta o amor de Deus. É também uma pessoa íntegra, uma pessoa que com honestidade conduz os seus negócios. Então o salmista enfatiza essa questão do amor, da misericórdia e da integridade na vida do justo. Isso são consequências, são ações de Deus na vida dele, naquilo que Deus está fazendo na vida dele. Quando a gente começa a analisar esse salmo, a gente percebe que Deus realmente explicou o que é felicidade na Bíblia. Há uma definição bíblica sobre felicidade. E essa definição, ela também em alguns outros versículos da palavra, ela envolve a questão da paz, daquilo que os judeus chamam de shalom. E shalom é muito mais do que a simples paz que nós muitas vezes entendemos, que é a ausência de barulho, a ausência de complicações. Shalom é um bem-estar em todas as áreas da vida.
É uma paz transbordante, é uma paz que envolve tudo aquilo que você faz. E felicidade é você estar vivendo essa vida equilibrada e você ter esse bem-estar, esse equilíbrio mesmo no meio das aflições. Você sabe que você pode confiar em Deus e por isso você tem paz. E Jesus comentou lá no Evangelho de João que ele vinha e tinha vindo para nos trazer vida em abundância. A mensagem das Escrituras é a mesma no Antigo e no Novo Testamento. É uma mensagem de felicidade, é uma mensagem de paz, de vida abundante. Ser feliz é ter vida abundante. É ter a paz não apenas para você, mas é uma paz que transborda, uma vida que abunda e que derrama-se na vida das pessoas que estão ao seu redor. Foi para isso que Deus nos chamou. E um outro autor, C.S. Lewis, comenta em um livro dele que, na verdade, nós somos felizes quando nós experimentamos a vida da melhor forma possível, ou seja, como o Criador planejou. Somente quando nós estamos no lugar certo, na posição certa que Deus planejou para nós, daí nós somos felizes. Nós somos como peças de um quebra-cabeça e nós precisamos estar encaixados no lugar certinho. Deus nos planejou para sermos felizes, mas nós muitas vezes queremos descobrir a felicidade pelos nossos próprios caminhos. E daí não encontramos a felicidade. Nós precisamos descobrir o que o Criador planejou para nós. E ao descobrir o que o Criador planejou, daí nós vamos conseguir obedecer à voz dele e vamos ser felizes. E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Como que nós podemos achar a felicidade? Numa pesquisa publicada numa revista super interessante de 5 anos atrás, um psicólogo americano compartilhou que a gente pode alcançar a felicidade quando a gente encontra nas nossas vidas 3 coisas: propósito, prazer e significado. Você precisa estar engajado em alguma coisa, encontrar um sentido para a sua vida, um propósito para aquilo que você é. Você precisa saber por que você existe. Você precisa se engajar em alguma coisa com todo o seu coração. E daí você vai ser feliz fazendo essas coisas. Você vai também ser feliz quando você encontra prazer. Certamente o prazer é um componente da felicidade. Não é o único componente, como pensava Freud, porque mesmo com prazeres irrestritos, as pessoas não têm alcançado felicidade. Porque lhes falta propósito, e lhes falta significado. É preciso você entender o propósito que Deus tem para a sua vida. E também é preciso que você encontre significado. E o significado é o significado social, o significado na vida dos outros. Você pode saber para que você serve, mas se você não tiver significado na vida das pessoas que estão ao seu redor, você também não vai ser feliz. Se você viver a vida só para você mesmo, de uma maneira egocêntrica, você não vai ser feliz. Porque a felicidade, ela só existe mesmo quando ela pode ser compartilhada. Um outro filme que vi há uns anos atrás, falava desse rapaz que resolveu sair pelos campos, se não me engano, lá do Canadá, e resolveu viver uma vida isolada, uma vida selvagem. E em um certo momento ele se estabelece lá dentro de uma Kombi e fica olhando aquela planície. E tem um momento que ele diz assim: eu estou tão feliz, mas não tinha ninguém para quem contar. Com quem que ele pode repartir essa felicidade? Eu achei muito interessante aquele momento no filme, porque ele se achava feliz, mas a felicidade estava incompleta, porque ele precisava compartilhar essa felicidade, transbordar essa felicidade para os outros. Porque nós fomos criados para ter significado, para poder compartilhar isso com outras pessoas. E eu quero compartilhar com vocês sobre essas 3 coisas. A primeira delas, sobre o propósito de Deus. O que a Bíblia nos fala sobre essas 3 coisas? Sobre o propósito, o prazer e o significado. E quando a gente olha para esse salmo que estávamos lendo ainda há pouco, a gente começa lendo lá que como é feliz o homem que teme o Senhor.
O propósito de Deus para as nossas vidas é que nós tenhamos esse temor do Senhor, que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Eugene Peterson, autor que costuma ser citado e que tem muitos bons livros, ele descreve o temor do Senhor como o termo bíblico para o modo responsivo e apropriado de vivermos diante de Deus como Ele é. O temor do Senhor é a nossa vida diante de Deus. O temor do Senhor é você reconhecer que você não está sozinho nesse mundo, que você não vive só para você mesmo, mas você vive diante do Deus Criador. E quando você começa a compreender que existe um Deus Criador, e esse Deus Criador quer se relacionar com você de maneira íntima, você começa a desenvolver o temor do Senhor no seu coração. Algumas pessoas, infelizmente, pensam que temor do Senhor é temer ao Senhor, no sentido de ter medo. A palavra temer, o verbo temer, a palavra temor tem esses dois significados, essas duas conotações. Ela pode significar reverência, o respeito, o relacionamento de respeito que você tem diante de Deus. Mas ela também muitas vezes significa o seu medo. E algumas pessoas vivem com medo de Deus. Para aqueles que já leram um livro famoso do Ken Follett, Os Pilares da Terra, em que ele começa a descrever a construção de uma grande catedral lá no século XII. Sabe que um daqueles personagens no livro era muito assustado e tinha muito medo do fogo do inferno. Era algo comum na Idade Medieval, as pessoas serem ameaçadas com o fogo do inferno. E aquele personagem, às vezes ele ia tomar uma ação mais dura, mais brusca, ia fazer mal para alguém, e se alguém dissesse, mas você vai arder no fogo do inferno por causa disso, ele dava 2 passos para trás, ele repensava a atitude e talvez até não fizesse. Porque ele tinha muito medo do fogo do inferno. Ele, na verdade, ele obedecia a Deus, ou ele queria viver numa situação diante do Criador, mas por causa do medo do castigo. E temor do Senhor não é isso. Meus irmãos, temor do Senhor é nós amarmos ao nosso Senhor e vivermos nessa relação de respeito, de obediência, sim, porque Ele é o Deus Criador, mas uma relação de amor, uma relação de intimidade com o nosso Criador. E é interessante a gente perceber a conexão desse Salmo 112 com o Salmo anterior. Esse primeiro versículo do Salmo 112 fala sobre o temor do Senhor. E nós lemos, durante o nosso tempo de louvor e adoração, o versículo 10, o último versículo do Salmo 111, que falava assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Quando você obedece os princípios de Deus, você revela bom senso. Por quê? Porque você está seguindo as instruções do seu Criador. Você tem falta de bom senso toda vez que você quer seguir a voz que está dentro da sua cabeça, seguir a sua própria rebeldia, a sua própria estupidez, em vez de seguir aquilo que o Criador, que fez você e fez esse mundo, diz que deve ser feito. Então você tem temor do Senhor quando você começa a meditar nos princípios de Deus e começa a viver esses princípios, a seguir esses princípios na sua vida. E quando a gente começa a comparar o Salmo 111 com o Salmo 112, a gente percebe que vários termos e expressões são repetidos. A justiça de Deus dura para sempre. Assim também o salmista fala do justo, a sua justiça dura para sempre. O Senhor é misericordioso, é generoso e reparte abundantemente com os pobres. Também o justo faz essas coisas. Além disso, a gente percebe uma outra coisa interessante: esses 2 salmos são salmos acrósticos alfabéticos. O que é isso? Um salmo acróstico é um salmo que cada uma das linhas começa com uma letra. E quando você faz um acróstico, muitas vezes você escreve uma frase ou escreve o seu nome e você tenta bolar uma frase com cada uma dessas letras. Um acróstico alfabético é um salmo que começa, cada linha desse salmo começa com uma letra do alfabeto. Então, se fosse em português, nós teríamos um salmo com 23 linhas
e começando a primeira linha com A, a segunda com B, a terceira com C, e assim por diante. É um bom exercício para um poeta conseguir elaborar um salmo dessa maneira. E é interessante notar que tanto o Salmo 111 quanto o Salmo 112 são salmos acrósticos, no meio de vários outros salmos que não são. E quando você começa a perceber essas similaridades, você começa a perceber que esses dois salmos, eles foram colocados ali para serem lidos juntos. Porque o Salmo 111, ele descreve os feitos e as qualidades de Deus. E o Salmo 112 descreve os feitos e as qualidades do justo. O que a gente pode concluir disso tudo, irmãos? Que esses dois salmos se complementam. Eles ensinam que o que o Senhor faz deve modelar a vida do justo. Tudo aquilo que o Senhor tudo aquilo que o Senhor faz, lá no Salmo 111, é aplicado no Salmo 112 à vida do justo, a minha vida, a sua vida. E a gente só pode concluir que o salmista já sabia disso e queria ensinar nesse salmo didático que o justo precisa viver da mesma maneira que Deus vive. Nós precisamos imitar ao nosso Deus. O propósito que Deus tem para nossas vidas, a vida do temor no Senhor, é uma vida de imitação de Deus, é uma vida de reflexão de Deus. Se vocês bem lembram, já compartilhei uma vez com vocês, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós somos criados para refletir a glória de Deus. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas, é que nós possamos refletir a sua imagem. E às vezes isso não é muito fácil. Às vezes a gente está vivendo situações complicadas na nossa vida e a gente não consegue refletir a Deus da maneira que a gente gostaria. Eu sei que Deus é um Deus amoroso, é um Deus compassivo, é um Deus paciente, mas certa vez eu estava realmente me colocando numa situação complicada e a situação cada vez se agravava mais. Numa cidade com um tráfego tão intenso quanto essa, em que eu morava uns anos atrás, eu já no calor do dia, naquela intensidade do tráfego, naquela irritação que o tráfego sempre proporciona para cada um de nós motoristas, teve um momento em que, naquelas ruazinhas apertadas que nós temos aqui no Brasil, em que deviam ser 2 pistas e na verdade se colocam 3, e você mal tem espaço para passar o seu carro, quanto mais fazer manobras. Teve um momento que eu fiz uma ultrapassagem de uma motocicleta que estava na minha frente, um pouco mais lenta, e continuei adiante. Tenho que confessar que às vezes a minha direção é um pouco agressiva, Deus precisa transformar a minha vida nesse sentido também, mas esse não é o desafio para esse ano. Mas vamos trabalhar nisso. E eu passando um pouquinho adiante, algumas quadras adiante, eu tive que parar num sinal vermelho, e aquele motoqueiro encostou a moto do lado do motorista, no meu carro, e começou a argumentar comigo e a discutir, dizendo: olha, você lá atrás, você quase me tirou da estrada, quando você passou, o seu retrovisor pegou um pedacinho do meu guidão, e eu fiquei desbalanceado e quase caí, e eu não gostei da maneira como ele colocou a situação toda, eu nem tinha visto que isso tinha acontecido, realmente a culpa era toda minha, com certeza, mas eu comecei a argumentar com ele também, comecei a ficar irritado, e naqueles segundos que pareciam horas, a gente começou a entrar numa discussão acalorada, e aquele era um velhinho, magrinho, que estava ali discutindo comigo, estava numa posição um pouquinho mais alta, porque ele estava em cima da moto dele, e eu estava sentado no carro, mas a ira parecia assim que estava me estufando, e eu já estava pensando em abrir a porta e começar a discutir aquele assunto fora do carro, e eu acho que ele sentiu esse movimento de ira, ele até disse para mim assim: olha, eu estou armado, hein? E já começou a ameaçar assim, eu acho que ele não estava não, mas ele estava querendo discutir ali e citou isso também. Aquilo ali me deu muito mais ira ainda, me deu vontade de abrir a porta com força, derrubar a moto daquele cara e pegar o cara e dizer assim: olha,
não é assim que se discute as coisas. Se eu errei, você vem e fala para mim, mas não é metendo o pé na porta e ofendendo todo mundo e falando coisas que ele estava falando que não devia ter falado, né? A gente nem se conhecia. Então, eu estava a ponto de fazer aquilo, mas, de alguma maneira, no meio daquele barulho todo, da minha cabeça, daquilo que estava acontecendo, da discussão, Deus conseguiu fazer passar uma mensagem. Ele deve ter forçado mesmo, porque eu sou meio cabeça dura. Mas uma mensagem passou, e o Espírito Santo tocou no meu coração, e me fez lembrar que o propósito de Deus na minha vida não era esse. O que eu estava fazendo ali, discutindo com aquela pessoa, e querendo entrar numa briga? Por quê? Né? De repente, eu voltei a mim, caiu o bom senso de novo, da palavra de Deus, daquilo que Deus me chamou a ser e a fazer, e aquela pequena mensagem, aquele microsegundo que Deus falou no meu coração, esvaziou, começou a esvaziar aquela minha ira, aquela minha irritação, e comecei a ver, isso aqui é tudo sem sentido. E eu mudei a atitude. E daí eu disse para o cara, olha, você tem toda a razão, eu estava errado. Você me perdoa, eu estava dirigindo agressivamente e não devia ter feito isso. Então, você me desculpa, que bom que você não se machucou e que está tudo bem, não tem nenhum dano à sua moto, nem a você. E isso que pareceu ser uma conversa eterna foi aqueles segundos enquanto o sinal estava fechado, né? E daí o sinal abriu e eu disse, olha, a gente não tem mais nada que conversar, então tchau, e segui o meu caminho, né? Ele certamente não ficou feliz, eu não saí do carro para dar um abraço nele, eu acho que a coisa não estava nesse ponto, mas eu ouvi a voz de Deus naquele momento e consegui mudar de atitude. Eu digo para vocês, não foi fácil, não foi uma decisão consciente que eu tive que tomar, entre ouvir todo aquele tumulto que estava no meu coração, ou ouvir aquela voz fininha, pequenininha, muito suave de Deus, dizendo, não era para ser assim. Deus tem um propósito para as nossas vidas. E quando a gente descobre esse propósito, a gente descobre que a gente está aqui para refletir a glória do Criador, para ser como Deus é, para sermos semelhantes a Jesus, a gente começa a mudar as nossas atitudes. E na cada situação da vida, cada crise que a gente enfrenta, a gente começa a fazer diferente. Mas a felicidade também é alcançada quando a gente encontra prazer. E o salmista reconhece isso, porque na segunda linha ele diz que feliz é o homem que tem grande prazer em seus mandamentos. Você já teve prazer nos mandamentos de Deus? Nós temos muito prazer na presença de Deus por causa da salvação que Ele nos deu. Mas nós temos um prazer maior ao saber que, porque Jesus nos reconciliou, por causa da obra de Jesus, nós podemos nos relacionar com Deus sem o fardo de ter que obter a nossa própria salvação. Muitas pessoas cumprem os mandamentos de Deus porque creem que, cumprindo todos os mandamentos, elas vão obter a salvação. Que através das suas boas obras, através da sua vida perfeita, da sua vida muito justa, elas vão conseguir obter a salvação. Mas a Bíblia ensina claramente que esse não é o caso. Ninguém é justo o suficiente. Ninguém consegue cumprir todos os mandamentos de Deus. Só uma pessoa na face da terra cumpriu toda a lei, e foi o nosso Senhor Jesus. Ninguém mais. Você pode pensar em qualquer pessoa na face da terra que você mais admira, que você acha a melhor pessoa do mundo, mas essa pessoa não vai para o céu porque ela cumpriu todos os mandamentos, ou porque ela fez boas obras, ou porque ela fez muitas coisas boas para todo mundo. Somente através de Jesus nós alcançamos a reconciliação com Deus Criador. E isso nos dá prazer. Por quê? Porque na medida que nós sabemos que já estamos reconciliados com o nosso Criador, nós temos prazer na obediência, porque nós sabemos que daí nós podemos confiar nesse Deus Criador. Nós sabemos que Ele entregou seu próprio Filho
para nos trazer de volta a Ele, nos trazer de volta a sua família. E nós sabemos que Ele que criou o mundo, e nós podemos confiar nas direções que Ele nos dá, na voz que Ele tem para nos orientar. O Salmo 84 expressa isso quando o salmista diz: ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em Ti confia. Nós somos felizes quando nós confiamos em Deus. Nós temos prazer no relacionamento com Deus. E nós começamos a desenvolver o prazer em obedecer os princípios de Deus. Os mandamentos de Deus nada mais são do que os princípios que Ele estabeleceu para que nós vivamos uma vida feliz. Os mandamentos de Deus não foram dados para que a nossa vida se torne opressiva, para que a nossa vida se torne uma série de rituais, uma série de coisas que você tem que fazer ou que você não pode fazer. Deus deu esses mandamentos e deu os princípios expostos na sua palavra para que você viva uma vida feliz, para que você alcance prazer. E à medida que você vai percebendo que a voz de Deus, esses princípios, começam a ordenar a sua vida, e você começa a perceber que à medida que você obedece o princípio da paciência, da palavra branda, que isso desvia o furor daquela situação, da contenda que você está. À medida que você percebe que o princípio da fidelidade, do amor, faz com que você tenha um relacionamento íntimo e duradouro no seu casamento. À medida que você percebe que os princípios da disciplina e do amor e da intimidade faz com que você gere filhos que crescem saudáveis emocionalmente e filhos que obedecem e que têm o seu lugar na sociedade como pessoas íntegras. À medida que você vai vendo que cada princípio que Deus põe na sua palavra funciona e ordena o caos da sua vida, você passa a ser feliz, você tem prazer, e você tem prazer em meditar cada vez mais na palavra de Deus, e você diz: Deus, eu quero mais, eu quero ouvir mais de Ti, porque aquilo que Tu disseste até agora está funcionando, e está levando a minha vida a ser ordenada, por isso eu quero receber mais, eu quero ouvir a Tua voz. Jesus já tinha dito isso, lá também naquele mesmo capítulo do Evangelho de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas reconhecem a voz do pastor e confiam no pastor e sabem que ele vai levar a pastos verdejantes. E mesmo no momento do vale da sombra da morte, o pastor vai estar lá conosco. Conta uma história que dois amigos muito chegados gostavam de esportes mais radicais e de aventura, e eles resolveram explorar uma caverna que um desses amigos já conhecia. E eles entraram na caverna, andaram um tempo lá e chegaram naquele grande salão da caverna e ficaram ali admirando aquela beleza, as estalactites, estalagmites, as mesas e aquelas formações de pedra e tudo aquilo que tinha ali, com aquela iluminação que tinha um pouco na caverna. Estavam ali extasiados com tudo aquilo que estavam admirando. Mas daí, aquele amigo mais experiente que tinha convidado o outro, falou: olha, eu conheço aqui dentro dessa caverna um outro salão, que é 10 vezes mais bonito que esse. Ele é maior e é mais bonito, mas o caminho para chegar lá é muito difícil. O caminho realmente é apertado e é complicado. Mas se você quiser, a gente pode ir. E, obviamente, aquele amigo cheio de vontade de fazer aventuras, ele disse: vamos embora, vamos começar esse caminho. E eles começaram na trilha, e aquela trilha eles começaram andando lado a lado, mas a trilha foi se apertando um pouco mais, e eles estavam andando já um atrás do outro, e a trilha foi ficando cada vez menor. Teve uma hora que o teto começou a baixar, e eles começaram a ter que andar ajoelhados, engatinhando, para poder alcançar aquele objetivo. E o teto começou a baixar um pouco mais ainda, então eles disseram: só tem um jeito, vamos virar de costas. E deitados no chão, eles começaram a se empurrar com os pés, e estavam se empurrando para poder passar por aquela abertura tão pequena. Mas a abertura ficou ainda menor, e aquele primeiro rapaz passou, e o segundo rapaz estava lá, e começou a se sentir assim um pouco claustrofóbico, não sei porquê, e começou a respirar com mais ansiedade, e ele enchia o peito, e quando ele enchia o peito, ele via que tocava ali na parede de cima, e ele chegou naquela situação que ele tinha que expirar, daí poder se empurrar um pouquinho, daí ele respirava,
e soltava, daí empurrava mais um pouquinho, e ele estava começando a entrar em pânico, e dizendo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou ficar entalado, eu vou morrer nessa caverna. E o amigo dele, que era mais experiente, disse, meu caro, agora você precisa relaxar, você precisa ouvir a minha voz. Não ouça as vozes que estão dentro da sua cabeça. Não ouça os seus pensamentos nesse momento. Ouça a minha voz, eu já passei por isso aqui. Ouça a minha voz, siga as minhas instruções, que você vai conseguir passar por esse buraco apertado. E ele morreu na caverna. Não, né? Ele não morreu, mas ele passou e conseguiu ouvir a voz daquele amigo e sobreviveu àquele infortúnio. E ontem eu compartilhava isso com algumas pessoas e logo após o culto, algumas delas vieram me compartilhar situações complicadas que elas já passaram na sua vida. E situações em que elas tiveram que ouvir a voz de Deus, que tiveram que seguir as instruções de Deus e confiar que Deus estava ali junto. É Deus que está dizendo, eu estou aqui com você, meu amigo. Eu estou aqui com você, meu filho. Confia na minha voz, siga as minhas instruções. Porque nós, muitas vezes, nos metemos nesses buracos da vida. A gente vai se enfiando e o buraco vai apertando e a gente continua indo. E a gente vai indo até que tem uma hora que não tem como voltar atrás. Mas Deus diz, eu já passei por todas as aflições. O nosso Senhor enfrentou a morte. É muito mais do que nós já enfrentamos. Ele enfrentou a morte no seu próprio corpo. E ele a venceu. Então ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é dor, o que é perda. Ele passou pelas aflições que nós passamos. E ele pode dizer, eu estou aqui com você. Confia na minha voz. Siga as minhas instruções. Mas essa questão então de termos prazer, ela acontece, a gente alcança essa felicidade quando a gente aprende a depender do Deus Redentor. Quando a gente aprende a depender da voz de Jesus, daquilo que Jesus fez por nós, a gente começa a ter prazer nos mandamentos de Deus, começa a ter prazer naquilo que Deus faz nas nossas vidas. Finalmente, irmãos, nós precisamos também de significado. E o Salmo 112, lá nos últimos versículos, fala que o justo reparte generosamente com os pobres, a sua justiça dura para sempre. O ímpio vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. É interessante a gente perceber que no Antigo Testamento, na Bíblia como um todo, justiça é um conceito relacional. Não é um conceito individual para você apenas, mas a justiça é sempre um conceito de relacionamento com os outros. A sua justiça dura para sempre, está ali junto com reparte generosamente com os pobres. A justiça é a justiça de relacionamento, da integridade, da misericórdia, como nós vimos naqueles outros versículos. A justiça é definida, você pode observar isso nos dicionários bíblicos, como lealdade, como honestidade, como integridade, como respeitabilidade, como retidão. Mas às vezes a gente pensa em retidão e a gente pensa apenas em nós mesmos. Eu sou reto, eu ando retamente. Mas não existe essa retidão nas Escrituras, que é uma retidão individual. Você só anda retamente quando você anda também em integridade, em lealdade, em honestidade com o seu próximo. A justiça é sempre um conceito relacional. Além disso, os dicionários bíblicos vão definir para você que justiça é não apenas isso, mas é também a eliminação de tudo aquilo que perturba a paz, o shalom. Quando você é dito pelas Escrituras que você é um justo, você é aquele que é o restaurador da paz. Você é aquele que coopera com Deus para restaurar o bem-estar, a paz, a harmonia da sociedade, da criação. Mas certamente isso vai gerar oposição de pessoas.
E é isso que diz o versículo 10. O ímpio vê o justo se esforçando a viver essa vida feliz, e vivendo dessa maneira, e se relacionando bem com os outros. E o ímpio vê e fica irado. Ele range os dentes de ira, de inveja, e ele definha, porque ele não consegue alcançar isso, porque essa felicidade e essa justiça, ela só vem com a bênção de Deus. Ela só vem através do relacionamento com Deus. Mas, embora encontrando essa oposição, o justo é aquele que abençoa a todos. Ele é aquele que se relaciona com as pessoas e cumpre o propósito de Deus. Se vocês bem lembram, lá em Gênesis 12, Deus chamou Abraão para ser uma bênção. Ele disse: Abraão, eu vou te abençoar, mas eu quero que você seja uma bênção. Em ti, todas as famílias da terra serão benditas. E Deus cumpriu isso na vida de Abraão. Mas essa mensagem que ele deu a Abraão, ele deu para todos nós. Deus formou um povo do qual nós fazemos parte. Um povo cuja missão é abençoar as nações da terra. O significado da sua vida é que você tem que abençoar as pessoas ao seu redor. Você foi chamado para viver num relacionamento com Deus, com o propósito de refletir a glória de Deus, com o propósito de ter prazer na sua vida, de ver a sua vida sendo ordenada, os seus filhos como bênção, a sua vida econômica, a sua vida financeira sendo bênção, a sua casa ordenada, o seu relacionamento com os vizinhos sendo bênção, você tendo capacidade e bênção de Deus a ponto de você poder transbordar em generosidade e integridade para com as pessoas ao seu redor. Mas Deus tem nos chamado para que tudo isso seja feito em sociedade, em relacionamento com o próximo. A gente só alcança o verdadeiro significado quando a gente aprende a cooperar com o Espírito Santo, o Deus transformador. Cooperar com Ele em abençoar as vidas ao nosso redor, em abençoar a sociedade em que nós vivemos. Eis aí uma oportunidade. Nossa sociedade está passando por uma crise nesse momento, e muitas pessoas estão em crise pela perda de entes queridos, ou talvez elas mesmas porque perderam seus bens materiais. Muitas pessoas passando por aflições. Eis aí uma oportunidade de nós abençoarmos, de nós termos significado na nossa vida. Você quer ser feliz? Aí está a oportunidade de abençoar outros, de lutar contra a corrupção nesse país, de fazer movimentos pelo nosso país, de comprar causas, de se revestir de vontade, de abençoar essa nação, para que essa nação entenda que o nosso Deus é o único Senhor. E ao fazer isso, ao abençoar as vidas ao seu redor, você vai estar cooperando com Deus transformador. Não é você que faz essas coisas, mas é o Espírito Santo de Deus que faz através de você. Deus quer usar a sua vida para alcançar as vidas das pessoas ao seu redor. Eu quero concluir esse nosso momento de reflexão revisando aquilo que a gente compartilhou hoje. Todos nós buscamos a felicidade. O desafio não é apenas meu, é de cada um aqui. E como é que a Bíblia descreve a felicidade? A Bíblia diz que a felicidade é você ter essa paz transbordante, você ter tanta vida em você mesmo, que a sua vida abunda e superabunda, e a graça de Deus que habita em você se transfere para as pessoas que estão ao seu redor. E a Bíblia também nos ensina como alcançar essa felicidade. Ela fala que nós alcançamos a felicidade, segundo a teoria daquele psicólogo, encontrando propósito, prazer e significado. E a Bíblia aponta o caminho para você encontrar o propósito ao refletir o Deus Criador, a ser como Deus é, imitando Deus naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz. Encontrando prazer ao depender daquilo que Jesus fez, sabendo que você não precisa mais fazer as boas obras para alcançar o céu, mas Jesus já que reconciliou você com o Pai eterno.
E você agora pode ter prazer em obedecer os princípios que Deus coloca na sua Escritura. E significado, quando você coopera com o Espírito Santo, influencia as outras pessoas a serem transformadas na direção daquilo que Deus planejou. Meus irmãos, para que vocês reflitam e pratiquem nessa semana, assim como eu tenho refletido, eu gostaria de deixar 3 perguntas para vocês. A primeira delas é: você deseja felicidade? Seja sincero, talvez você não queira ser feliz. Me parece que é uma busca universal, mas talvez você no coração realmente não queira ser feliz. Então a primeira consideração que você tem que fazer é: o que eu realmente quero na minha vida? Eu quero ser feliz? A segunda consideração é: o que é felicidade para você? Você concorda com o que a Bíblia diz? Felicidade para você são prazeres, são outras coisas? Como é que você define felicidade? Se você concorda com a definição bíblica, então, o que você vai fazer para alcançar essa felicidade? Como que você vai encontrar propósito, prazer e significado na sua vida? Como todas as vezes que eu e certamente os outros pastores preparam suas mensagens, a gente tem sempre um tempo de reflexão, e eu sei que sempre que eu vou pregar a palavra de Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aplicar essa palavra na minha vida e refletir sobre aquilo que Deus está falando primeiro para mim, para que eu possa vir e compartilhar também com vocês. E por isso eu revi o meu planejamento que eu tinha feito com a minha família, e eu percebi que havia muitas metas lá, metas de família, metas de aquisição de alguns bens, metas de posições a serem alcançadas, daquilo que eu queria ser, daquilo que eu queria ter, metas profissionais, metas ministeriais. E eu percebi que estava faltando ali metas de crescimento pessoal, daquilo que Deus quer que eu cresça nesse ano. E eu quero ser feliz, sim. Essa é uma das minhas principais metas nesse ano, e eu espero que para a minha vida toda. Eu quero ser feliz, e em coisas específicas eu estou buscando ao Senhor para que Ele me revele quais são os princípios que estão mais tortos na minha vida. Quais são os princípios que eu preciso melhorar mais. Certamente aprender a dirigir melhor, mas também muitas outras coisas. E eu preciso ponderar sobre essas coisas. Eu já incluí algumas metas de crescimento no meu planejamento para esse ano. Metas que eu espero que Deus vai estar trabalhando na minha vida. E com isso abençoando as outras pessoas também. Eu quero ser feliz. Mas eu quero ser feliz conforme o padrão que Deus colocou na Santa Escritura. Se você não confiar na voz de Deus, se você não acreditar que Deus, o Criador, que fez você e fez esse mundo, sabe o que é melhor e sabe o caminho e pode dizer para você como você pode ser feliz, então não há solução, não há como você encontrar felicidade. E você vai terminar como Freud, dizendo: eu creio que felicidade não estava nos planos do Criador. Mas eu digo que estava, a Bíblia diz que estava. A Bíblia diz que nós somos feitos para sermos felizes. E eu desafio você nessa semana, aperte o botão de pausa, pare um pouco hoje e reflita sobre a sua vida, reflita sobre seus planos para esse ano e reflita sobre como você pode alcançar a felicidade. Amém? Eu gostaria de convidar você a, nesse momento, já começar essa reflexão, ouvindo a voz de Deus que pode trazer cura à sua vida. Vamos ter alguns momentos de oração silenciosa, enquanto a equipe de louvor se achega à frente. Nós vamos cantar novamente aquele último cântico. E reflita, converse com o Senhor. Pergunte para Ele se Ele quer que você seja feliz. Pergunte para Ele o que Ele tem para a sua vida. Qual é o propósito
Qual é o prazer, qual é o significado na sua vida? Ouça a voz de Deus, que pode trazer cura à sua vida. Dizendo que tu queres que nós sejamos felizes e que tu tens planejado a felicidade para cada um de nós. Mas, Senhor, nós queremos pedir que tu estejas nos livrando de todos os conceitos distorcidos que temos daquilo que é felicidade. E nós possamos aprender contigo o que é a verdadeira felicidade. E possamos buscar na tua palavra os princípios que nos levarão a sermos verdadeiramente felizes. Ensina-nos, Senhor. Fala conosco em cada momento das nossas vidas. Fala suavemente, fala no nosso coração. Diz-nos como devemos andar. Sonda os nossos caminhos, Senhor. E livra-nos de todo mau caminho. Livra de toda senda que não devemos trilhar. Mas leva-nos a vivermos uma vida como essa expressa no Salmo 112. Uma vida de bênção, uma vida de justiça, uma vida de temor a Ti. Uma vida na Tua presença. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, e que o amor de Deus, nosso Pai, o Deus Criador, e a graça do nosso Senhor Jesus, o Deus Redentor, que nos permite vivermos a felicidade, e a capacitação do Espírito Santo de Deus, o Deus transformador, opere em nós e nos ajude a abundarmos da vida de Deus para aqueles ao nosso redor, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos, abençoe aquele que está ao seu lado, cumprimente, e se você também tem algum pedido de oração, quero lembrar que nossa equipe estará aqui à disposição para interceder por você. Tenha um bom final de semana.